Abertura Ruy Lopes, variante clássica. Linha com 3 bispos C5, vamos ver variante 4, cavalo F6 para as negras. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo P5, entrando na Ruy Lopes. Bispo C5, as negras envolvem o bispo de forma clássica, mas podem perder tempo após D4 em algumas linhas. Para isso, as brancas jogam C3 de uma vez. Uma outra opção é roque. E depois de cavalo F6, cavalo toma E5 ou até o tranquilo D3. É uma linha interessante. Mas depois de cavalo toma E5, pode seguir cavalo toma E4, dama E2, cavalo toma cavalo de E5, dama toma E4, dama E7, cavalo C3, cavalo de E6, com as brancas com um desenvolvimento um pouco melhor. Ou cavalo toma E5, permitindo o garfo com D4, A6, bispo A4, cavalo toma E4, dama E2, parece que as negras vão perder alguma coisa, mas depois de bispo E7, dama E4, cavalo G6, o jogo está equilibrado. C3 é a alternativa com mais possibilidades para as brancas. Nesse estudo nós vamos ver cavalo F6 e depois veremos as duas outras alternativas mais importantes para as negras, que são dama F6 e F5. Depois de cavalo F6, seguindo a partida Chandler e Gulkov, Hastings em 1989, seguiu D4, bispo B6. Se E toma D4, segue E5. E as negras vão ter um certo problema com seu desenvolvimento. Por exemplo, cavalo D5, roque A6, C toma D4, bispo E7, bispo A4. O centro das brancas está bem forte e com grande facilidade de desenvolvimento do bispo, do outro cavalo e das torres. Ou cavalo E4 no lugar de cavalo D5, pode seguir dama E2, não roque, que as negras têm D toma C3, e depois de dama D5, bispo toma F2, cheque, torre toma F2, cavalo toma F2, rei toma F2, C toma B2, bispo toma B2, A6, bispo C4, dama E7. Apesar das negras terem trocado duas peças pela torre, a quantidade de peões compensa. Se as negras conseguirem desenvolver suas peças, vão ter uma boa vantagem no final. Dama E2 é melhor do que roque, D5, E toma D6, F5, D toma C7, dama toma C7, e as brancas nessa linha estão muito bem. O rei negro está no centro e de novo as brancas vão soltar as peças bem rápido, sem nenhuma debilidade. O Gulkov preferiu bispo B6, bispo toma C6, D toma C6, cavalo toma E5, roque. Essa linha aí muitos jogadores defendem o lado das pretas e outros preferem as brancas, mas como vamos ver, o par de bispo dá uma boa compensação para as negras pelo peão. Bispo G5, agora torre A8, roque, as brancas têm uma boa vantagem. Ou C5, direto tentando soltar o bispo de B6, cavalo C4, C toma D4, cavalo toma B6, A toma B6, C toma D4, torre A8, F3, e novamente as brancas garantem o peão a mais, têm um bom centro e vantagem. Mas o lance que as negras esperam ter vantagem é dama E8, aproveitando a coluna E. Mas as brancas jogam dama toma F3, depois de cavalo toma E4, dama toma E4, F6, um garfo aí no cavalo E5 está cravado, bispo F4, F toma E5, bispo toma E5. As brancas têm um peão a mais e um bom centro, mas como nós vamos ver, não é tão fácil garantir a vantagem nessa linha não. Bispo F5, dama E3, dama E7, cavalo D2, C5 para liberar o bispo direto, roque, C toma D4, C toma D4, C5, cavalo C4, C toma D4, bispo toma D4,
dama toma E3, bispo toma E3, bispo C7, torre de F, D1. As brancas continuam com o peão a mais, e desde o lance C5 pode haver melhorias para os dois lados aí, mas como disse, alguns são partidários das negras e outros das brancas nessa posição. Bispo E6, cavalo D6, torre de F, D8, cavalo toma B7, torre toma D1, torre toma D1, bispo toma 2, torre D7 foi o que seguiu em Chandler e Gulkoff. Bispo E5 evitando bispo D4, B4, A6, F4, bispo C3, bispo D4, bispo toma D4, torre toma D4, torre C8, torre D2, torre C1, rei F2, bispo C4, cavalo D6, rei F8, rei E3, bispo E6, F5, bispo D7, G4, rei E7, rei F4, H6. Agora as brancas dispunham de H4 para passar um peão na ala do rei. Daria muito trabalho às pretas para lutar pelo empate, mas elas seguiram com rei E5, torre G1, torre D4, torre H1 e aqui repetir o lance, torre D2, torre B1, torre D4, torre H1. Provavelmente as brancas estavam em apuro de tempo e acordaram o empate na partida Chandler e Gulkoff.